Não tem como viver de amor, viver de fé, procurar o reino de Deus sem se aniquilar neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriés, do Percor Maria. Nesse dia 31 de outubro, hoje o nosso último dia aqui do mês de outubro. Nessa terça-feira é feriado aqui na Alemanha. É o feriado aqui dos protestantes, né, da Reforma Protestante, que é muito forte aqui na Alemanha, né? E por isso, então, tem um feriado aqui na Alemanha só para eles, então, nesse dia 31 aqui de outubro. O evangelho de hoje, nesse último dia aqui do nosso mês de outubro, mês do Rosário, mês mariano, mês de Santa Teresinha, mês aí de Santa Teresa de Ávila, mês de Nossa Senhora Aparecida, mês de Nossa Senhora de Fátima, um mês assim cheio de santos, cheios aí de atividades que nós vivemos, né? E o Evangelho fala sobre uma semente, né? Lucas, no capítulo 13, versículo 18 a 21, fala sobre a semente. A semente, ela é semelhante ao reino de Deus, né? Comparado ao reino de Deus. É a semente de mostarda, que é pequena, mas quando ela cresce, ela fica a maior árvore que possa existir. E depois a outra parábola, comparada também ao reino de Deus, é a parábola que está do fermento, que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até que ficasse tudo levedado. Muito bem. Grão de mostarda. O que significa então esse grão de mostarda? Nós podemos comparar o grão de mostarda, segundo aqui Santo Ambrósio na Catena Áurea, nós podemos comparar o reino dos céus como um grão de mostarda e também nós podemos comparar a fé como também um grão de mostarda. Olha aqui o que diz Santo Ambrósio. O grão de mostarda parece também uma outra passagem onde é comparado à fé. Logo, se o reino dos céus é como um grão de mostarda, a fé é como um grão de mostarda, certamente a fé é o reino dos céus é o reino dos céus que está dentro de nós. Então a fé que você tem é como se fosse de fato um grão de mostarda que você não vê, mas em diversas adversidades da vida você vai ver o poder dela. E olha o que ele diz. O grão de mostarda, de certo, é coisa simples e de pouco valor. Mas quando começa a ser debulhado, difunde a sua força. Também a fé, no começo parece simples, mas depois que é debulhada nas adversidades, espalha a graça de sua virtude. E é verdade. Nós que somos cristãos, nós temos uma vantagem, e eu digo isso com toda a propriedade, diante do mundo todo que talvez não tenha a fé em Jesus Cristo como nós temos. Em diversas ocasiões da nossa vida, a fé ela sobressai e eu posso julgar diversas situações e proceder em diversas situações segundo a minha fé. A fé também, como um grão de mostarda, é como se tivesse um óculos. Aqui está aqui o meu óculos. E se eu tirar o meu óculos, eu enxergo de fato um pouco embaçado e eu uso o óculos para enxergar bem. A fé é o óculos aonde você consegue enxergar bem o mundo, enxergar bem as pessoas. E se você não enxergar bem, você corre o grande risco de cair no buraco. E quantas pessoas, por não enxergar bem, caem de fato no buraco? E olha aqui ainda o que diz mais Santo Ambrósio. Os grãos de mostarda são os mártires. Tinham o odor da fé, mas oculto. Veio a perseguição, foram moídos pela espada e pelos confins do mundo inteiro espalharam o grão do seu martírio. Olha que interessante, né? Porque se você coloca o olho da fé, se você coloca o óculos da fé, se você tem a noção que essa fé é como se fosse um grão de mostarda dentro de você, se você vai enxergar melhor o mundo, você vai ser um mártir. Porque se você quiser viver o amor, se você quiser viver a honestidade, se você quer amar como Jesus amou, prepare-se para ser mártir. Porque o mundo
não está nem interessado muitas das vezes naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós somos. Então, enxergar, fazer a semente crescer em nós, ela tem uma consequência. E qual consequência é essa? É a consequência de ser mártir, é a consequência do martírio. Mas como disse Santa Teresinha, despedindo do mês dela, não tem como a gente amar sem sofrer, não tem como a gente amar sem se gastar, não tem como viver de amor, viver de fé, procurar o reino de Deus sem se aniquilar neste mundo. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.